Olá, alunos! Eu sou o professor Cristiano Kaller. Seja bem-vindo à nossa aula. O nosso assunto de hoje, Karl Marx. Isto mesmo, demonizado por alguns, idolatrado por outros. Mas, de fato, quem foi Karl Marx? Qual a contribuição histórica desse intelectual? É o que nós vamos abordar agora nas nossas próximas aulas de sociologia. Como Marx é um dos clássicos da sociologia, ele não pode ficar de fora do nosso olhar e do nosso estudo. Muito bem? Então vamos aqui para o nosso quadro. Nós temos o seguinte esquemático aqui. Karl Marx, então, nasceu em 5 de maio de 1818 em Treves, na Alemanha. Percebam que o período histórico dele, então, bate com aquele período da ascensão da Revolução Industrial na Europa. Perfeito? Marx, então, cursou Direito, História e Filosofia, onde ele termina um doutorado defendendo uma tese de filosofia. Um dos seus primeiros trabalhos é como editor da Gazeta Renana, era um jornal que existia na Alemanha. Marx, primeiramente, ele escreve uma série de artigos e esses artigos são publicados nesse jornal, na Gazeta Renana, e os donos desse jornal gostam muito dos artigos de Marx, logo Marx é convidado para ser o editor-chefe da Gazeta Renana. E assim acontece. Marx, então, como editor-chefe, ele começa a escrever, então, massivamente, atacando, de certa forma, a autoridade do governo prussiano, que era o governo que, vamos dizer assim, comandava a Alemanha no seu período. Marx defendia a liberdade de expressão, Marx tinha ideias progressistas e até pró-democráticas para o período. Como há de se esperar, estamos falando de 1800 e alguma coisa, os governos da Europa como um todo eram extremamente autoritários, o jornal, a Gazeta Renana, ela é fechada e Marx é expulso da Alemanha. E ele vai, então, se exilar na França. Lá na França, as publicações de Marx já são conhecidas, Marx já é uma estrela em ascensão, já é um nome conhecido. Lá existe um jornal franco-alemão que Marx é convidado também para escrever na mesma linha que ele escrevia no Gazeta Renana, que ele escrevesse nesse jornal franco-alemão. Como era de se esperar, esse jornal teve apenas uma publicação e foi fechado pelo governo e Marx agora também é expulso da França. Então, em 1845, Marx é expulso da França por participar de movimentos operários de esquerda, certo? Marx, então, transita entre Bélgica, entre Amsterdã, até ele chegar em Londres. Lá em Londres nós vamos ter a sua participação mais efetiva no movimento operário inglês. Mas em todas essas fases de Marx, fugindo de um estado, fugindo para outro país, e nessas fases de exílio, Marx teve a ajuda de um grande amigo, uma pessoa chamada Friedrich Engels. Era um burguês alemão, tinha muito dinheiro, sua família tinha muitas posses, e se tornou grande amigo de Marx, ainda lá no tempo da Gazeta Renana, quando ele lê os artigos de Marx, se interessa muito, e Engels também era um intelectual. Engels, inclusive, escreve alguns artigos e pede que Marx publique também na Gazeta Renana. E a partir desse primeiro contato entre ambos, ficaram amigos para sempre, até o final da vida de Marx, foram muito amigos. E Engels, como era burguês abastado, ele se transforma no grande colaborador financeiro de Marx, nessas fases de exílio. E também coautor em várias de suas obras. Então, Marx escreve muito em coautoria com Engels, perfeito? Então, a Marx também é dado o título de fundador do socialismo científico. O que venceu o socialismo científico? Veja bem,
Marx, nos seus escritos, ele sempre faz uma crítica muito severa ao sistema capitalista. Estamos falando do sistema capitalista de 1850 e meados, certo? Onde existiu uma desigualdade social gritante entre as pessoas. Então, Marx vislumbrou essa fase sombria do capitalismo industrial. Tanto que Marx, nos seus escritos, ele divide a sociedade em duas. Ele coloca de um lado os burgueses, quem é dono do capital, os capitalistas, e do outro lado em proletários, que seriam os operários. Então Marx faz essa divisão na sociedade em duas classes, a classe dos capitalistas, burgueses, e a classe dos operários. Perfeito? É assim que Marx faz a distinção social do seu período. Mas Marx, então, exilado agora em Londres, ele é convidado pela Liga dos Justos, que era um grupo de operários alemães que trabalhavam em Londres. Ele é convidado por esse pessoal para redigir, tanto ele como Engels, redigir um manifesto, uma carta do Partido Comunista. Eles queriam teorizar o que seria o comunismo, o que seria o socialismo. E desse encontro, desse convite, então, Marx e Engels escrevem esse manifesto aqui, que é tido como o Manifesto do Partido Comunista de 1848. Então, Marx e coautor Engels, ele faz um tratado original, ele tem em torno de 20 páginas. Esse aqui, como é atualizado, ficou um pouquinho mais denso, mas o original não passava de um livreto, certo? Onde Marx coloca as definições do que é um Estado capitalista, como que ele proporciona desigualdade social e o que seria um Estado socialista, o que seria um Estado comunista dentro do seu viés, dentro da sua perspectiva. Então, isso aqui é uma leitura importantíssima de 1848 de Marx, que dá início, então, às ideias comunistas e às ideias socialistas. O que acontece? Marx, ele não viu o socialismo sendo implantado no mundo. Marx não vê isso. Mas sempre que a gente faz a crítica a algo, nós não podemos apenas criticar, nós fazemos a crítica e nós temos que sugerir algo melhor. Foi isso que Marx se deteve a fazer. Ele fez a crítica ao sistema capitalista, que gerava desigualdade social, e, na contrapartida, ele criou, teoricamente, as bases do socialismo. Por isso que ele é tido, então, como fundador do socialismo científico. Ele teoriza, ele escreve sobre os princípios comunistas e os princípios socialistas. Mas ele não vê isto acontecer efetivamente na prática. Então ele não vê o fracasso que isso foi na Rússia, na União Soviética, ele não vê nada disso acontecer, certo? Marx já estava morto nesse período. Perfeito, pessoas. Ele escreve vários outros livros. Eu tenho aqui um livro muito mais denso, muito mais grosso, que é A Ideologia Alemã, de Karl Marx, uma leitura muito interessante. Ele escreve também O Capital, é uma leitura acadêmica obrigatória de estudantes de economia, estudantes de direito, estudantes de sociologia e filosofia. Então ele deixou aí uma contribuição muito significativa para a sociedade. Só que em 1848, quando Marx escreve o Manifesto Comunista, e no Manifesto Comunista ele incita a classe operária a fazer uma revolta, propor uma revolução, de fato isso acontece. Na França nós temos as revoltas de 1848, onde os operários então tentam assumir o governo francês e são duramente reprimidos pelo governo estatal da época, e é como se tivessem jogado um balde de água fria no movimento comunista de 1848. E por alguns anos o movimento acabou se enfraquecendo. Mas ele retoma de novo em 1868, onde é fundado então a Primeira Internacional. O que era a Primeira Internacional? Era uma associação internacional com a sede em Londres,
mas ela era internacional, com representantes de vários países. Havia representantes norte-americanos, representantes alemães, franceses, ingleses, de todo mundo. Um dos idealizadores da primeira internacional, que estavam organizando, sim, Karl Marx estava presente, Friedrich Engels estava presente, como vários outros intelectuais. Eles reuniam pensadores comunistas, socialistas, progressistas, democráticos e assim por diante. A primeira internacional teve um papel muito importante na Europa, principalmente nos movimentos operários, porque ela sempre apoiou o movimento operário europeu, apoiava os sindicatos e apoiava os movimentos de greve. Por isso, então, que ela sempre esteve ligada à esquerda. Tendenciosamente, ela foi sendo atribuída à esquerda, atribuída a movimentos operários, atribuída a greves, atribuída a sindicato. Então, a primeira internacional, ela acabou sendo, então, vinculada com essa linha ideológica, perfeito? E Marx esteve presente, então, nessa primeira internacional ali de Londres. Ok, pessoas? Então, essa é a nossa primeira introdução em Karl Marx. Nos próximos vídeos nós vamos ver os seus principais conceitos, como a teoria da mais-valia, infraestrutura e superestrutura em Marx, o materialismo histórico e dialético, seu método de análise, seu método de pesquisa e estudo social, entre outros conceitos, certo? Um abraço, se você gostou desse vídeo, então não esqueça de inscrever-se no nosso canal, deixar um joinha e fiquem com Deus.